Faz sentido captar leads? O que você acha? Me diga aí nos comentários. Hoje a gente vai conversar bastante sobre isso. O meu nome é Luiz Pimenta, esse canal aqui fala especificamente sobre marketing digital e se você quer saber mais sobre esse assunto, se você se interessa, se você quer ganhar a sua vida com marketing digital, conseguir mais clientes usando a internet, já se inscreve aí, demorou? O assunto do vídeo de hoje é esse, a gente vai falar sobre qual é o sentido de você captar leads para o seu negócio. Então isso aqui serve para praticamente todo mundo que quer entrar no mundo digital, certo? Então se você é um autônomo, e aí coloco todo tipo de autônomo, arquiteto, nutricionista, psicólogo, gestor de tráfego, que seja, até se você tem uma empresa, um negócio, e se você é um infoprodutor também, você vai poder fazer uso do que a gente vai conversar aqui hoje. Você também precisa captar leads, então isso daqui serve para todo mundo. Demorou? Então vamos lá. Qual que é o sentido de captar leads? E a resposta é muito simples. Se você captar leads, você vai vender mais. Como assim? Vamos explicar isso daí e elaborar esse raciocínio, fechou? Então o raciocínio é o seguinte, eu tenho uma pergunta para você. O que é mais fácil? Convencer alguém a correr uma maratona ou convencer alguém a correr 6 quilômetros? O que tu acha? Me responde aí. 6 quilômetros, né? Claro. Uma pessoa que nunca correu, você encontrou ela na rua e você precisa convencer ela a correr uma maratona ou 6 quilômetros. Qual o que vai ter mais chance de acontecer? Ela correr 6 quilômetros. É muito mais fácil. Ou seja, é muito mais fácil você fazer com que ela assuma um compromisso menor, certo? E aí, tráfego direto dificilmente vai elevar o nível do seu negócio. Por que eu falo isso? Porque quando eu entrei no marketing digital, uma das primeiras campanhas que eu fiz, um cliente que eu consegui, a gente fazia tráfego direto para uma página de vendas e o objetivo era fazer com que a pessoa visse ali o vídeo de vendas e se tornasse cliente. Um ticket muito alto, né? Eu lembro que ficava ali em torno de R$ 1.400 o infoproduto desse cliente. E cara, a gente gastou muito dinheiro e não fez venda nenhuma. Ou seja, o tráfego direto não estava funcionando. A gente só conseguiu vender quando a gente diminuiu o compromisso que aquele cliente tinha que fazer. Ou seja, a gente diminuiu o valor do produto. Assim que a gente fez isso, as vendas começaram a sair. Tem tudo a ver com o nível de confiança. Nesse exemplo que eu dei, a gente não fez captação de leads com esse cliente especificamente. A gente começou a fazer captação de leads depois, mas naquele momento ali, a gente não estava fazendo. Mas dá para você entender qual que é o ponto da ideia do que eu estou tentando te passar, né? É que você precisa fazer convites mais leves. Então, voltamos aqui, né? É mais fácil convencer alguém a correr 6 quilômetros do que uma maratona inteira. Então você tem que fazer convites mais leves. Se você precisa que alguém corra 42 quilômetros, cara, você vai precisar fazer um planejamento para essa pessoa. Fala para ela correr 1, depois fala para ela correr 5, depois 15, 25, 30, 42. 42 quilômetros é o tanto que tem uma maratona. Eu não entendo nada de corrida, tá? É só um exemplo mesmo. Mas é para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Então se você fizer convites pequenininhos, fazer com que essa pessoa avance passo a passo, rumo ao objetivo final, que é correr uma maratona, você vai ter mais chance de fazer com que aquela pessoa corra uma maratona. Então, se você pegar 1.000 pessoas e você aplicar esse método aqui com as 1.000, digamos que, 300 pessoas correriam a maratona. Agora, se você pegar 1.000 pessoas e aplicar um método que seria o seguinte, falar para as pessoas correrem uma maratona, cara, eu acho que em torno de 2, 3 iam correr uma maratona, porque talvez já fossem corredores. Então essa é a ideia, fazer convites leves. E aí que a gente chega na captação de leads. Para alguém se tornar o seu lead, ela não precisa de praticamente nada. Então a gente pode até conversar um pouco sobre isso. O que é um lead, né? O lead, ele é um contato, alguém que está na sua lista, de alguma maneira. Alguém que já te abordou, que já te ofereceu os contatos dela ali para você poder entrar em contato com ela depois. Ou seja, uma pessoa que mandou mensagem no WhatsApp, uma pessoa que preencheu um formulário com as informações de contato dela ali, uma pessoa que entrou em contato pelo direct, pode ser. Seguidor, pode ser também. Eu acho que seguidor eu não consideraria lead, mas dependendo de como você trata
cada um dos seguidores pode ser que seja, porque, digamos, o cara te segue e você vai lá conversar com ele. Cara, talvez você possa tratar como um lead, né? Enfim, existem níveis de qualidade do lead também, né? Mas a gente não vai tratar sobre isso nesse vídeo aqui. O lead, ele é essa pessoa que já entrou em contato, que você já sabe que ela tem algum interesse naquilo que você oferece. E para ela se tornar seu lead, ela não precisa de praticamente nada. Então, se ela precisa te mandar uma mensagem e você está fazendo uma campanha no tráfego pago ali de mensagem, ela precisa basicamente clicar em 2 botões. Clicou, mandou mensagem. No formulário, mesma coisa. Hoje em dia o formulário já está praticamente preenchido, né? Quando a pessoa abre o formulário, as informações dela já estão ali, ela só precisa enviar o formulário. Então não precisa de muito. É um passo bem pequeno, é um convite muito leve. A chance da pessoa executar é alta, porque é um convite que normalmente a gente entrega um valor de volta, né? Então faz todo sentido. E por isso que quando você inicia uma captação de leads, você começa a conseguir encher a sua lista de leads, né? E a captação é um convite inicial que abre portas. Então, quando você tem um contato ali da pessoa, a porta está aberta, cara. Você pode conversar com ela. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Você pode mandar um e-mail. Você pode colocar essa pessoa no seu público de remarketing do Facebook Ads ou do Google Ads. Então a porta se torna aberta, tá quase escancarada assim para você começar a conversar com essa pessoa. O que você pode fazer depois que a pessoa se torna seu lead? Cara, basicamente tudo. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Você pode chamar essa pessoa para uma reunião de diagnóstico. Então, falar, você deve ter algum problema, vamos para uma reunião para a gente conversar sobre isso, para entender direitinho o que se trata. Você pode conversar sobre os problemas e dificuldades para identificar como você pode ajudar, oferecer produto, gratuito ou não, que possa ser útil. Então você vai conversando ali, você entende que ela tem um problema X e você já viu ou já fez um produto que resolve aquele problema. Você vai enviar para ela, às vezes gratuitamente, só para a pessoa elevar o nível de consciência dela. E você pode oferecer seu serviço quando você perceber que o lead está preparado. Aqui também entra o seu produto, né, principal, porque muitas vezes a gente está falando de infoproduto aqui. Então você tem que evoluir nesse relacionamento. A pessoa está ali, ela está disposta a conversar com você, porque se ela não tivesse, ela não teria mandado mensagem, ela não teria preenchido o formulário. E aí você tem que começar a conhecer aquela pessoa cada vez mais, se aproximar cada vez mais, evoluir nesse relacionamento de fato, e enquanto você aumenta o nível de consciência desse contato. Então, aumentar o nível de consciência é exatamente o que eu estava falando antes. Então vou citar um exemplo aqui. A pessoa ela precisa vender mais, digamos. Ela precisa executar um funil de vendas usando a internet. Ela entra em contato comigo. Ela não sabe o que ela precisa fazer para conseguir executar um funil de vendas. E essa é a oportunidade que eu tenho de elevar o nível de consciência dela, para ela ficar sabendo o que ela precisa fazer. Então, o que eu falaria para essa pessoa? Cara, coloca um tráfego pago, vamos pensar numa estratégia de tráfego pago para você começar a adquirir mais clientes. E talvez até falaria para captar leads, seria uma forte possibilidade. E depois disso, essa pessoa, o nível de consciência dela já teria saído do ponto A e ido para o ponto B. Ela não sabia nada e ela passou a saber de alguma coisa. Então é sobre isso que eu estou falando aqui, aumentar o nível de consciência para que quando você oferecer o seu produto principal, essa pessoa não esteja recebendo um convite que parece com esse convite aqui de correr uma maratona, né? Vai parecer apenas mais um passo natural. O nível de consciência, ela já vai estar esperando o convite. Imagina que uma pessoa que correu 35 quilômetros. 30 quilômetros. Essa pessoa está esperando um convite para correr uma maratona. Assim que você convidar, ela vai aceitar. Diferente da pessoa que correu apenas 1 quilômetro. Essa pessoa nunca correu nem 5 quilômetros na vida, direto. Ela não vai aceitar um convite para uma maratona. Agora essa daqui, a chance é altíssima. Ela está esperando o convite. Aqui é a mesma coisa. Você vai levando o nível de consciência da pessoa ao ponto dela estar esperando assim, cara, então tá, como que você vai resolver meu problema? Porque eu acho que você que tem que resolver. E aí nesse momento você insere ali a sua oferta, o seu produto, o seu serviço, para ela naturalmente aceitar, porque ela já estava comprada, a consciência dela já estava muito elevada, ela já queria o seu produto, o seu serviço,
e agora ela só vai precisar executar isso, né? Que é mandar o Pix para você assinar o seu contrato, que seja. É isso. Agora, como transformar o público-alvo em leads valiosos? Essa é uma pergunta excelente e é o assunto do meu próximo vídeo, tá? Então, a gente vai abordar algumas técnicas de como a gente faz para uma pessoa que é um público, ela não passa de um público-alvo, né? Ela não passa de uma pessoa fria, que nunca te viu. Você vai transformar essa pessoa em um lead valioso, um lead qualificado, certo? A gente vai conversar bastante sobre isso. Existem muitas técnicas para você fazer isso e a gente vai conversar sobre algumas delas no próximo vídeo. Então, se inscreve aí, já deixa o seu comentário, curte, compartilha com quem você acha que pode gostar desse conteúdo aqui. Me segue no Instagram, meu Instagram é luispimenta.mkt, eu tô deixando aqui na descrição. E é isso aí, é um prazer ter você aqui, muito obrigado pela sua audiência e tamo junto.